Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Nós vamos fazer uma análise exegética para tratar do texto de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1, 2 e 3. Vamos analisar, primeiramente, a figura de linguagem. Observe que nós temos aqui prosopopeia e hipérbole. Conforme o texto destaca a expressão língua dos anjos, temos aqui língua dos homens e dos anjos, destaco línguas dos anjos, que vai ser o objeto de estudo nesse momento. Quando você lê, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, especificamente dos anjos, não deve ser lida como uma afirmação de um dialeto celestial acessível aos homens, mas como uma prosopopeia. O que é prosopopeia? É a atribuição de traços humanos a seres que não são humanos, ou seja, a seres espirituais. E, sobretudo, nós vamos notar que também há uma hipérbole, que é um recurso de linguagem que denota um certo exagero. Vamos agora para o grego, porque Paulo vai escrever conforme está aqui, ó. Ian tas glossas ton anthropon, lalokai ton angelon. Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, diz a palavra de Deus na língua grega koiné. Observe qual é a lógica do apóstolo Paulo. Primeiro que ele está indo ao extremo. Ele diz: mesmo que eu atingisse o impossível, que é falar como um anjo, sem amor, eu seria apenas um barulho incômodo. Porque é isto que nos diz no verso 1. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o símbolo que retine. Ou seja, seria apenas um barulho incômodo. E qual é a evidência bíblica? Como bem pontuado no texto bíblico, sempre que anjos, como seres espirituais, mas como mensageiros da parte de Deus, vieram à Terra com esse intuito de comunicar, e vamos ver na Bíblia que todas as vezes, sem exceção, os anjos fizeram uso da língua dos homens para serem compreendidos, reforçando que a expressão línguas dos anjos visa apenas enfatizar a superioridade do amor sobre qualquer dom elocutivo, ou seja, de elocução de fala. Tanto é verdade que quando a gente analisa o versículo 1 atrelado ao versículo 2 e 3, farei a leitura nesse momento. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Ou seja, está mostrando que, primeiramente, o texto nos alerta que, se levarmos ao pé da letra a expressão línguas dos anjos ou língua dos anjos, nós teríamos que aceitar, de acordo com o versículo 2 e 3, que o ser humano pode possuir toda a ciência, o que é impossível. Somente Deus detém e tem todo o conhecimento. Homem algum poderá um dia obter todo o conhecimento pleno, perfeito e etc e tal. Além disto, se você considerar que o apóstolo Paulo está falando sobre essa possibilidade de falar numa língua angelical, você tem que também admitir, caso levar ao pé da letra, que o fato do
ser humano praticar o sacrifício de si mesmo serviria como um meio de graça. Porque o apóstolo Paulo fala na parte final do versículo 3 e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, ou seja, é algo que teologicamente é absurdo. Agora, quando a gente trabalha o texto no grego, quando fala conhecimento, conforme foi traduzido, vem da palavra gnosis, Paulo usa o que a gente chama de superlativo implícito, ou seja, ele fala toda a gnosis, mostrando que é um atributo divino. Mas qual é o propósito, sem dúvida alguma, desse texto? Primeiro, tem várias figuras de linguagem que servem para demonstrar que o dom espiritual, que é algo concedido pelo Espírito Santo de Deus, por mais extraordinário que pareça, é vazio se o motor não for o amor. Não é à toa que nós vamos ver um pouco antes, no versículo 31 do capítulo 12, mas procurai com zelo os maiores ou melhores dons. Ademais, eu vos mostrarei um caminho sobremodo excelente. Nós temos, então, observado aqui a importância de lermos o texto bíblico e, sem dúvida alguma, compreendê-lo como o apóstolo Paulo apresentou. Como eu mencionei, trata-se de uma figura de linguagem onde a gente observa o emprego tanto da prosopopeia quanto da hipérbole. Uma tradução que eu acho muito exata, que captou muito bem o sentido a partir do grego koiné, bem como do contexto, e a partir da própria teologia paulina, é este que eu vou apresentar. É uma versão do Novo Testamento que diz assim: mesmo se eu pudesse falar todas as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de alguém batendo numa chapa de metal ou como o barulho de um sino. Mesmo se eu tivesse o dom de profecia e entendesse todos os planos secretos de Deus e possuísse todo o conhecimento e tivesse uma fé que pudesse mover montanhas, se não tivesse amor, eu nada seria. Mesmo se eu desse tudo o que tenho aos pobres e até mesmo entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, eu não receberia nenhum benefício, por conta do caminho sobremodo excelente apresentado no versículo 31 do capítulo 12. Desta forma, nós concluímos que a expressão língua dos anjos trata-se de uma linguagem conhecida como prosopopeia, que é a tentativa de atribuir formas humanas a seres diferentes ou outros seres, neste caso, a seres angelicais, mas não quer dizer que de fato exista uma língua de anjos. Mesmo quando os relatos bíblicos apresentam os anjos ministrando diretamente aos homens, demonstram que eles falaram a língua dos próprios falantes humanos. Não podemos analisar essa expressão língua dos anjos ao pé da letra. Caso contrário, teríamos também que considerar o fato de uma pessoa poder deter em si toda forma de conhecimento e ainda a possibilidade de sacrifícios humanos como meio de auferir graça, de acordo com o versículo 2 e 3. O que nós temos aqui são figuras de linguagem que visam enfatizar o uso de determinados dons espirituais. Espero que tenha apreciado, primeiramente, a palavra de Deus e, como consequência, que esta explicação possa lhe auxiliar, bem como no entendimento da palavra de Deus. Deus o abençoe rica e abundantemente e até o nosso próximo vídeo.